Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós bendizemos o Teu santo nome, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela não volta vazia e o Senhor começou uma obra tremenda nas nossas vidas e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós te agradecemos porque se faz presente aqui no nosso meio. Nós queremos ouvir a Tua voz. Para isso, Senhor, prepara os nossos corações. Obrigado por essa manhã. Obrigado por nos trazer aqui em paz e segurança. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Lembrando que as mulheres, União Feminina, já tem o seu primeiro encontro do ano no dia 13, coloque aí na sua agenda, a partir das 17 horas, sempre às quartas-feiras, quinzenalmente. E os homens têm aqui o seu encontro marcado no sábado, dia 16. Sábado, dia 16, União Masculina, todos convidados. Colossenses capítulo 1. Também tem um outro aviso para dar. Ninguém me perguntou, eu achei até estranho, que algumas pessoas me entregaram um DVD para gravar aquela série de mensagens sobre as coisas dos últimos dias. E ninguém me perguntou nada, me entregaram um DVD, mas nós estamos finalizando. Tenho trabalhado duro com o Joel aqui, sempre às quartas e às quintas à noite. Nós temos ficado um bom tempo aqui para apresentar um material de qualidade para os amados irmãos. Então, dentro de 2 semanas, se Deus quiser, nós estaremos finalizando o DVD. Reforçando, você não vai pagar nada por isso, nada. Traga uma mídia de DVD que eu gravo para você e você pode distribuir e evangelizar os seus amigos e os seus conhecidos. Certo? Então, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 20. Olha o que diz a Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A pergunta que não quer calar, de quem o texto está falando? Jesus Cristo, de maneira muito clara. Nós vemos aqui o próprio Senhor recebendo toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento. E talvez você fique um pouco confuso. Vou pedir que apague essas luzes, alguém, por favor, para ver se dá uma melhorada ali, ou pode ser a minha própria visão mesmo. Melhorou um pouquinho. Tem uma pergunta aí, por que no domingo? Por que o pastor começou lendo um texto a respeito da glória de Cristo? E a pergunta que aparece ali é por que no domingo? É simples. Quando eu coloco ali por que no domingo, eu quero saber dos amados irmãos por que nós adoramos a Deus no domingo. Por que eu venho para a igreja no domingo e não no sábado? Jesus ressuscitou no domingo? O que mais? Por que nós adoramos ao Senhor no primeiro dia da semana e não no 7º dia? Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que Deus trabalhou em 6 dias
E no sétimo? Não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 dias. No sétimo ele descansou. Está lá em Gênesis, depois você pode ler. Ele trabalhou 7 dias e descansou no sétimo. Mas o que nós associamos muitas vezes, e algumas pessoas já devem ter perguntado a você, já me perguntaram: por que vocês, batistas, bíblicos, independentes, da convenção, regulares, por que vocês adoram no domingo, que é o primeiro dia da semana, e não no sábado, que é o sétimo, onde a Bíblia ensina que é o dia de descanso? E essa pergunta, às vezes, ela vai se tornar para muitos um pouco embaraçadora. Mas eu quero trazer aqui algo interessante, porque muitos não sabem responder. De onde é que surgiu tudo isso? Está lá nos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Então me diga aí, todos eles. Talvez você tenha um pouquinho de sorte, porque ainda estamos em obras, e os nossos microfones sem fio, eles estão aposentados por enquanto, eu não posso chegar até aí. Mas me diga aí, diga. Olha, Judas perguntou aí, a Bíblia não nos manda guardar o dia de sábado? Ele faz parte dos 10 mandamentos? Então vamos relembrar aí os 10 mandamentos. Primeiro, quem pode ler aí? Pronto, esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Terceiro. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono mandamento. 10º mandamento. Certo. E o quarto? Judásio lembrou muito bem do 4º mandamento. Lembra-te do dia de descanso. Para quê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o quê? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, amados, todas essas perguntas que foram feitas aqui, eu fiz questão de deixar o 4º mandamento na íntegra, porque nós não temos tempo, depois você pode acompanhar, está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Eu fiz uma paráfrase dos 10 mandamentos, mas o 4º eu deixei na íntegra, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade quanto a isso. A primeira dificuldade que nós temos que esclarecer aqui, e a primeira dúvida que nós temos que esclarecer para muitos irmãos, é que esses mandamentos, esses 10 mandamentos, na verdade são muito mais do que 10, eles foram instituídos para o judeu, para o povo judeu. Não foi instituído para mim, que sou gentil, nem para você que é gentil, mas foi para o judeu. E antes que você diga, mas então, já que não foi para mim, eu posso ter outros deuses? Eu posso fazer para mim imagem de escultura? Eu posso burlar esses mandamentos? Não. Não podemos, mas a Bíblia deixa claro lá em Efésios, no capítulo 2, que para os gentios, que somos nós, estávamos numa condição tão deplorável. Paulo diz assim, ó: um dia vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, estavam no mundo estranhos às alianças, ou seja, aos mandamentos, e o que é pior, sem Deus no mundo. Ou seja, os gentios, eles estavam fora, justamente daquilo que Deus tinha preparado para o povo judeu. Lá em Êxodo, capítulo 16 ou 19, Deus diz assim, ó: embora toda a terra seja minha, eu escolhi de todos os povos um grupo, um povo específico para ser meu. Deus diz isso de maneira clara. E para esse povo, o que é que Deus faz? Ele dá as suas leis.
para esse povo que é o judeu. Então aqui a gente já desmistifica a ideia de que os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos, foram para os gentios. Nós somos privilegiados porque Jesus, ele veio ao mundo, é o Filho de Deus encarnado, ou, teologicamente falando, é o próprio Deus manifestado na carne. Ele era o único que poderia cumprir toda a lei. O que foi que ele fez? Agora, Deus não é somente Deus dos judeus, é Deus dos gentios. Todo aquele que tiver sede, venha. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, as portas agora são abertas, judeus e gentios, porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ninguém poderia cumprir a lei. Tiago, lá no seu livro, na sua carta, ele diz: se você julga cumprir toda a lei e tropeça em um só ponto, você se fez culpado de toda a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que ele veio e cumpriu toda a lei. Então o que é que nós precisamos entender? E isso serve como um pano de fundo para entendermos o porquê que nós adoramos no domingo. Senão, irmãos, fica a ideia, e eu volto a repetir isso aqui, fica a ideia que o povo de Deus é alienado, não tem conhecimento. Vai lá adorar a Deus, mas não sabe nem o que está fazendo, porque está indo no domingo, porque obedece ao pastor, porque obedece ao irmão. Nós obedecemos às Escrituras e somos esclarecidos. Vai depender de você buscar esse conhecimento através das Escrituras. Então, o que é que nós podemos falar sobre esse assunto? Eu quero considerar algumas evidências aqui, com os amados irmãos, do Velho Testamento, porque o sábado, ele não era apenas um dia especial, que deveria ser reconhecido uma vez só por semana. Ele tinha um significado muito mais profundo. Ele não era apenas um lembrete desse descanso que ocorreu após os 6 dias da criação. Ele envolve muito mais do que a criação, que já é algo extraordinário. Envolve também redenção. Guarde isso e abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deuteronômio 5, o versículo é o 15. Quem encontrar pode ler. Então isso aqui já nos mostra, e muitos sabem, que essa libertação do povo de Israel, que estava escravo no Egito, ela era uma sombra, ou uma profecia, da libertação que ocorreria com o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, na pessoa de Jesus Cristo. Porque assim como aquele cordeiro, sem mancha, sem defeito, ele foi sacrificado e o seu sangue foi passado nas portas, e a gente vê aquele sinal aparentemente da cruz, porque a Bíblia diz que era para ser passado nos umbrais da porta e nas laterais. Então a gente até associa uma imagem de uma cruz, nada de uma, você vai se benzer, nada disso, mas é só que a Bíblia dá essa figura, essa ilustração. Então aquilo ali representava a redenção que viria no sacrifício da pessoa de Jesus Cristo. O que é que acontecia com os santos do Antigo Testamento? Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para essa redenção adiante, e eles esperavam esse descanso dos seus fardos, dos seus pecados. Assim como em cada semana, ele olhava para o descanso do seu trabalho, que acontecia justamente no sábado. Por exemplo, a Bíblia fala que Israel, quando entrou na terra de Canaã, a Bíblia descreve a terra de Canaã como sendo a terra do seu descanso. A gente teve aqui as gincanas, e eu me lembrei, acho que foi a equipe de Lenildo, que representou a derrubada das muralhas. Foi a equipe de Lenildo, não foi? De Jericó. Foi muito bem representado ali, achei interessante. E aquilo ali nos faz lembrar justamente o seguinte, que quando Josué, o povo entra sob a liderança de Josué, eles marcham
ao redor de Jericó, eles marcharam por quanto tempo? 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. Depois de completar essa marcha na 7ª vez, aí as muralhas, elas caem. E a Bíblia diz que o povo começou a entrar em seu descanso, na terra de Canaã. Se você participou da equipe, você vai lembrar disso. O que é que isso tem a ver com o passado? É que a terra, a tomada de Jericó, ela nos fornece essa ilustração do povo de Deus entrando justamente no descanso sabático. Vá guardando isso aí. Mais à frente, Israel passa por um cativeiro de 70 anos. Então você que já leu Jeremias, você vai ver que o povo sofreu muito nesse cativeiro de 70 anos. E o que é que aconteceu? Durante esses 70 anos, no cativeiro, lá na Babilônia, a terra estava se agradando dos seus sábados. Olha que interessante. Abra sua Bíblia em 2º livro das Crônicas. 2º livro das Crônicas, capítulo 36. 2º livro das Crônicas, capítulo 36. O verso é o 21. Hoje vocês já tiveram o primeiro revezamento de professores aqui da EBD, não foi isso? Como se saiu, Railton? Saiu bem? Ele mesmo está dizendo que foi mais ou menos. Mas saiu bem, saiu mais ou menos, saiu mal? Foi? Estamos investindo aí no nosso querido irmão, porque afinal de contas, em breve vai vir um concílio do nosso amado. Vai ser consagrado pastor em nome de Jesus. E a gente tem que dar mais oportunidades, não somente na classe de novos convertidos, dos jovens que já passou, agora está passando pelos adultos. Então esteja orando aí pelo nosso irmão. Se pisar na bola, pode me falar, viu? Que a gente conversa lá com ele. Se ensinar alguma heresia aí, viu? Ele não vai fazer isso não. Ele, homem bíblico, assim como o nosso querido e professor Luiz Fernando. Então esteja orando pela vida do nosso irmão Railton. Então, 2º livro das Crônicas, 36, versículo 21. Quem pode ler? Olha só que interessante, o povo em cativeiro, a terra se alegrando dos seus sábados. Mas o que isso tem a ver de eu adorar a Deus no domingo? Irmãos, pelo menos essas experiências que eu trago aqui para os amados do Antigo Testamento, elas demonstram que o povo de Deus estava olhando para um descanso, para a redenção que ainda seria realizada pelo Messias, por Jesus Cristo. O que era que eles faziam? Trabalhavam 6 dias, aguardando o descanso, que no futuro eles iriam desfrutar. Então eles pensavam na terra da promessa como um lugar onde eles entrariam no seu descanso. Essa era a visão do passado. Por isso que aqui a gente já descarta uma ideia que tem surgido nos últimos dias, de que o Velho Testamento não serve para nós. Que, não, a gente estamos na dispensação, na época, no período da graça, o Velho Testamento não serve mais. Serve. Tanto que o Novo Testamento, ele é explicado pelo Velho. Tem uma relação direta com o Velho Testamento. Não é que vamos anular o Velho Testamento, a gente aprende muitas coisas do Novo, muitas citações do Velho Testamento. Só que agora, com relação à adoração, porque que nós celebramos e esperamos esse descanso, nós temos uma nova perspectiva. E é isso que eu quero trazer para os amados irmãos. Sabe por quê? Porque a redenção, ela já foi realizada. O povo no passado, com seus sábados, esperava o sábado de descanso, olhando para o futuro. Só que Jesus, o que foi que ele fez? Ele cumpre a profecia por meio da sua morte e da sua ressurreição. Com isso, Jesus traz ao seu povo, e principalmente aqueles que não eram povo, a esperança do descanso da redenção. Diferente dos israelitas, como é que nós olhamos agora? Olhamos para o passado, para a obra redentora de Cristo. Eles olhavam e esperavam um descanso futuro.
Nós olhamos para aquilo que Jesus fez no passado. E isso esclarece muito. Por quê? Porque o cristão da dispensação da graça, desse período magnífico, ele tem agora uma nova perspectiva sobre descanso e sobre redenção. E a ressurreição de Cristo foi um acontecimento tão marcante quanto a criação do mundo. Não é à toa que eu comecei lendo aqui Colossenses. Tudo foi feito por Ele, tudo por meio dEle. Ele é a expressão exata do Deus vivo. Ele é o esplendor da sua glória, porque aprove a Deus que isso fosse assim, dessa maneira, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a gente exalta o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós não cremos em Jesus como apenas o Filho de Deus, apenas como um mensageiro, apenas como um Messias, apenas como um anjo, como muitos falam que Jesus é um anjo, até o anjo Miguel, que não é bíblico. Ele é o próprio Deus, e a sua morte e ressurreição marca muito isso. Então entra em cena os discípulos. Os discípulos agora vão entrar em cena, porque eles têm uma nova ordem, um novo padrão de adoração, a serviço de Deus. Só um parêntese aqui, eu acho que se o pastor Ricardo puder me corrigir, nos Estados Unidos, a palavra culto, traduzida literalmente, é serviço, não é isso? Eu ouvi alguém comentar que nos Estados Unidos, service, né? É seita, olha só. Então eles vão ao pé da letra, serviço a Deus. É o padrão bíblico. Aqui no Brasil, graças a Deus, culto ainda se refere à adoração a Deus. Mas é interessante que o dia de serviço para Deus estava começando agora a ter um novo padrão definido. Começava a semana e eles se reuniam, porque Cristo havia ressuscitado, como o nosso Guimarães falou aqui. Então, amados, eles iniciavam a semana fazendo o quê? Celebrando a redenção que já tinha acontecido em Jesus. Eles iniciavam a semana adorando, festejando na pessoa de Cristo. Percebam que agora a redenção realizada por Cristo, ela determina o dia da adoração. Então não tem como olhar para as Escrituras e dizer que Jesus era apenas um homem comum, dotado de sabedoria e de grandes poderes. Não, tudo agora está girando em torno do Filho de Deus, porque assim aprove a Deus. Por isso que adoramos, exaltamos o nome do Senhor. Então, a redenção realizada por Cristo, ela vai determinar o dia da adoração. Aí tem alguns pontos que eu quero destacar aqui para os amados. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Abre Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Alguém pode ler os versículos 1 e 6. Mateus 28, versículos 1 e 6. Não, até os 1 e 6. 1 e 6. Isso. O que é que acontece aí? Jesus, ele está entrando no descanso das suas obras num dia de sábado? Não. Ele entra no descanso das suas obras no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Então, visto que Jesus ele entrou em seu descanso no primeiro dia da semana, ele nos encoraja a fazer a mesma coisa. A iniciar a semana de que forma? Descansados. Não esperando o descanso, porque ele já aconteceu. Nos encoraja a começarmos a semana na esperança de que já estamos descansados, na confiança de que ele vai suprir com apenas 6 dias de trabalho todas as nossas necessidades. Já cumpriu. Quer ver outra coisa? Jesus aparece aos seus discípulos reunidos quando?
bem como a Maria Madalena, aos discípulos, naquela estrada para Emaús. Abra lá em João, capítulo 20. Olha o que diz as Escrituras. João, capítulo 20. Versículo 10. (14). Versículo 19. Qual dia? Por meio dessas aparições de Cristo, no primeiro dia da semana, a ressurreição do Senhor estabeleceu um novo padrão para as reuniões dos discípulos, para o serviço, para o culto. Eles esperavam ter comunhão com Deus na pessoa de Cristo no dia da sua ressurreição, que é o primeiro dia da semana. Quer ver outra coisa? O Senhor ressuscitado fez o quê? Quando? Ou seja, sabe quando caiu isso? Primeiro dia da semana. Caiu num domingo. Atos capítulo 2. Olha lá para Atos. Atos capítulo 2. Lembrando que é uma série de informações. Você pode consultar na nossa página no YouTube. Está sendo tudo filmado, tudo gravado e serve aí para você ter bons momentos de estudos. Então, Atos capítulo 2. Atos 2. Versículo 1. Quem pode ler? Só para você ter uma ideia, depois você pode ler em casa, Levítico capítulo 23, a partir do versículo 15, esse significado da palavra Pentecostes significa 50. Só para você ter uma ideia, depois você pode fazer o cálculo. E isso vai se referir justamente aos 50 dias após o sábado de Páscoa, da Páscoa dos judeus. 49 dias alcançariam mais ou menos 7 sábados, ou dias de descanso, como nós vimos, que era representado no Velho Testamento. O 50º dia seria exatamente o quê? Um domingo, primeiro dia da semana. É interessante, amados, que desse modo, parece que o Espírito Santo ele foi derramado justamente no primeiro dia da semana, quando o povo de Deus, o povo da nova aliança, estava reunido para fazer o quê? Adorar a Deus, no domingo. Tanto a ressurreição de Cristo, quanto o derramamento do Espírito Santo, realizaram-se no primeiro dia da semana. Mas vamos lá. Mais um ponto aí. Durante o tempo em que o apóstolo Paulo pregava o evangelho de Cristo, no meio dos judeus e gentios, em todo o mundo, primeiro dia da semana era utilizado como a ocasião em que os cristãos se reuniam para a adoração. Abra lá em Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Lembra da pregação de domingo, de manhã, do jovem dorminhoco? Então, ali foi um dia de domingo. Aquele jovem teve a semana inteira. Poderia já começar a semana descansado. Que as pessoas ainda têm aquela tradição de que eu trabalhei a semana inteira e agora eu vou descansar. E utiliza o culto justamente como uma forma de recarregar as baterias. O descanso, a redenção já aconteceu em Cristo. Você já inicia a semana descansado no Senhor. Então Paulo e Lucas, eles se reuniam com o povo no primeiro dia da semana para partir o pão, para adorar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Paulo escreveu aos cristãos de Corinto para estabelecer um padrão referente às suas ofertas para o serviço do Senhor. 1 Coríntios 16, versículo 1. Leia lá. 1 Coríntios,
capítulo 16, versículo 1. Olha aí o padrão sendo estabelecido. Então, Paulo está estabelecendo um padrão aí agora. No primeiro dia da semana, eles deveriam consagrar suas ofertas ao Senhor. Olha o versículo 2. Por que é que nós retiramos dízimos e ofertas dia de domingo? Padrão estabelecido. Mas você talvez vai se assustar, porque algumas igrejas é só abrir as portas, tem que ter um momento de dízimos e ofertas. Não pode passar. Todos os dias tem que tirar dízimo e oferta. Aí cada igreja tem a sua interpretação. A nossa interpretação bíblica acontece justamente nos domingos. A gente tem culto aqui nas quartas? Temos. Tiramos dízimos e ofertas? Não. As coletas são feitas? Não. No sábado? Não. Sempre aos domingos. É um novo padrão sendo estabelecido nas Escrituras. Lembre-se, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Agora eu quero, para finalizar, porque tem algo interessante e que eu vim descobrir recentemente, é que a Bíblia ela tem muitas figuras. A gente não vai entender tudo. Claro que não. Fosse assim, a gente não precisaria das Escrituras, delas. Mas tem algumas expressões que às vezes aparecem e chamam a nossa atenção. Por exemplo, você já leu e já ouviu essa expressão, o dia do Senhor. E talvez algumas pessoas nunca entenderam o que significa esse dia do Senhor. Alguns teólogos vão dizer, não, o dia do Senhor é aquele dia do arrebatamento. O dia do Senhor é referente ao dia do julgamento das obras dos cristãos. O dia do Senhor vai ser o dia do trono branco. Mas tem algo interessante que, pelo menos para mim, me chamou a atenção. E está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse 1, versículo 10. Lembra quem escreveu Apocalipse? João. O mais novo dos discípulos e possivelmente o último a falecer. E faleceu talvez com seus 90 e poucos anos. Lá em Apocalipse, João já estava em idade bastante avançada. E talvez seria o último e o único sobrevivente do grupo dos primeiros apóstolos. Está lá preso em Patmos. E olha o que ele nos informa em Apocalipse 1, versículo 10. Porque ele vai se achar em espírito. Mas olha só, leia aí.
Era só o versículo 10, mas foi de Deus ler todos os versículos relacionados. Por quê? Porque o livro do Apocalipse já começa com uma revelação muito clara a respeito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e o próprio Deus está morto, e depois ter ressuscitado, revivido. Mas, irmãos, é interessante que o significado desse achar-se em espírito no dia do Senhor, ele parece bem claro, pelo menos para mim e algumas pessoas que se aprofundaram nesse assunto. Por quê? Porque pelo poder do Espírito Santo, ele estava entrando na presença de Deus e oferecendo a sua adoração, para receber toda aquela adoração a respeito das revelações em Jesus Cristo. Mas o que significa a frase, o dia do Senhor? Essa descrição que João dá a respeito de Jesus, nessa passagem, ela prova ao mundo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, que nesse dia, o dia do Senhor, Jesus fez o universo entender que Ele é o Senhor de tudo que existe. Por isso que eu começo com Colossenses e termino com Apocalipse, porque toda a glória está centrada em Cristo. Mas não porque Cristo chegou e veio, porque agora eu sou filho de Deus, eu quero receber toda a glória. Não, o Pai lhe conferiu toda essa glória. O Criador do universo estava sendo revelado a João no dia do Senhor, dia da adoração, naquele contexto, no domingo, que Jesus era o Supremo, que o próprio Deus encarnado morreu e ressuscitou. Alguém perguntou, e vamos ter até um concílio, parece que agora em março, lá na Pituba, pastor Marcos, e sempre em concílio surgem algumas perguntas. E eu me lembro que me perguntaram o seguinte, no meu concílio: pastor, o senhor acredita que é possível para Deus morrer? Eu disse, claro. Algumas pessoas abriram os olhos. A Bíblia diz, o próprio Deus esteve morto e depois ressuscitou. Pastor, mas ali está falando de Jesus, certo, mas Jesus está incorporando toda a glória revelada nele. Quando ele diz que ele é o primeiro e o último, ele está se referindo no grego àquilo que está no hebraico, no Velho Testamento, que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então quer dizer que no momento Deus morreu, deixou de existir? Não, a gente não vai entender. Porque a gente não pode esquecer que Deus é um em três pessoas. O Deus Filho esteve morto. Jesus Cristo é Deus Filho, esteve morto. Agora, minha mente vai compreender isso, a sua mente vai compreender isso? Não vai, mas a Bíblia diz, e João disse, no momento de adoração, num domingo, ele tem essa magnífica revelação. Porque Deus queria que João soubesse, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo estado tão próximo de Jesus, que ele era o resplendor da glória, que ele era o Deus onipotente manifestado na carne. Esse é o dia do Senhor. Amados, desde a criação do mundo até a vinda de Cristo, esse dia era o último da semana. E os crentes do Antigo Testamento, eles estavam olhando para um descanso futuro, estavam olhando para frente. O descanso que o próprio Jesus traria, mas Cristo já veio, ele ressuscitou sobre todos os nossos inimigos, nos trouxe esperança, e essa vitória ela foi conquistada no primeiro dia da semana, e nesse dia, o Senhor Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos, que estavam reunidos para ter comunhão com ele. Por isso que nós celebramos o descanso que Jesus conquistou por nós. Quando? No primeiro dia da semana. Por isso que você adora no domingo. Por isso que você não guarda o sábado. Por isso que você guarda o domingo do Senhor. Recentemente eu falei aqui sobre o jejum. Alguém me procurou e disse assim, pastor, eu queria entender sobre o jejum, o verdadeiro jejum, o significado do jejum. E aí eu fui lá em Isaías. Isaías explica o verdadeiro jejum. Guardar o dia, uma das práticas era guardar o dia de descanso do Senhor. O dia de sábado, os seus sábados, mas ali não se refere a dia da semana, o sábado propriamente dito. Ali era uma visão futura do dia em que o Senhor Jesus conquistaria para nós o nosso descanso. Por isso que começamos a semana bem. Primeiro dia da semana, o que é que nós fazemos? Adoramos a Deus.
e aprendemos mais da sua palavra. Deus aplica a palavra dele em cada coração. Eu acredito que foi muito esclarecedor para algumas pessoas. Eu tinha pregado, não dessa forma, mas esse tema, no ano de 2009. E alguém me procurou, 2 pessoas me procuraram e falaram: ô pastor, eu fico assim meio na dúvida, porque no domingo... E aí expliquei para a pessoa assim por alto. Ela disse assim, uma das pessoas disse assim: traga para toda a igreja, vai ser muito edificante. Eu não tenho dúvidas que se você esteve aqui em 2009, se relembrou algumas coisas foram acrescentadas, e você que nunca ouviu isso, Deus falou muito ao seu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse carinho e esse cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos esclarece. É verdade que ela não está aqui para satisfazer as nossas curiosidades, mas ela está aqui para nos equipar, para nos ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que venhamos ser capacitados por Ti, Senhor. Então nós Te agradecemos, porque ela não volta vazia. E nós só temos que agradecer mesmo, porque isso prova o quanto o Senhor nos ama. Obrigado por preparar esse dia, para juntos estarmos adorando ao Senhor, porque nós temos uma semana inteira de trabalho, mas o domingo é do Senhor, para relembrarmos que o Senhor morreu e ressuscitou por nós, para que pudéssemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor, por começarmos a semana descansados no Senhor. Nós Te agradecemos porque não éramos povos, e o Senhor nos tornou, por meio de Jesus Cristo e o derramado do Teu sangue. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.